Olá, tudo bem? Continuando aqui o nosso podcast, A Jornada do Líder, né? E se você não assistiu o episódio anterior, vê lá, estou aqui com uma pessoa, né? Um grande amigo, gestor, líder, mentor também, Israel Lucena, trouxe aqui para a gente bater um papo muito legal, né? Gostei bastante do primeiro episódio, então se você não assistiu, vai lá, assiste. Tá bem legal o nosso bate-papo aqui. Peguei ele meio de improviso aqui, falei, não, aqui tem que fazer ao vivo e para ver se é um grande líder mesmo. E agora nós vamos falar sobre a evolução, né, da liderança, desde lá a liderança 1.0 até chegar na 5.0, mas vou chamar ele aqui para a gente iniciar mais esse bate-papo. Então, vem conosco aí. E aí, Israel, vamos continuar? Simbora. Simbora? Simbora. Bacana. Sempre pronto. Sempre pronto, Sempre né? pronto. É isso aí. Legal. Então, no episódio anterior, fala um pouco aí da sua história, novamente, parabéns aí, né, pelo grande líder, né, que você se tornou como referência, com certeza, para muitas pessoas, né? Desenvolveu muitas pessoas. E nesta evolução, né, falar um pouco sobre a evolução aí da sua liderança, né? Mas eu gostaria, se fizer sentido, a gente bater um papo aqui também sobre a evolução da liderança. Então, liderança, se fala muito hoje liderança 5.0, né? Mas o que eu quero trazer aqui para o nosso bate-papo, né? O perfil, tipo do perfil, o estilo, se você percebeu isso aí na sua jornada, se mudou ou não, né? Eu vou começar pelo menos, liderança 1.0, estava lá no século XVIII, né? Então, onde é mais o perfil de comando e controle. Depois a gente vem para o pós-guerra, liderança o 2.0, onde tem mais eficiência, produtividade, né? E depois vem a liderança 3.0, né? Que é qualidade total, foco no cliente. Aí já é meados de 1970, 1990. Depois vem a liderança 4.0, já é a era digital, era digital. E agora nós estamos falando sobre liderança 5.0. Mas essa eu vou deixar um pouquinho para o final, né, para a gente explorar um pouquinho aí, que são os dias atuais, né, de 2020 para cá. Mas nessas mudanças, né, de liderança, com certeza, né, claro que você não acompanhou todas, né, pela sua idade, né? Eu acompanhei algumas, viu? A cor ajuda, né? Eu acompanhei algumas aí. Mas na sua jornada, essas mudanças, né, porque requer uma mudança do líder também, né? Talvez perfil, talvez estilo. Como é que foi essa construção? Você percebeu isso? Foi necessário mudar? Ou você manteve a constância, né? Teu estilo, teu jeito de ser? Síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Nunca, jamais. Mas eu vejo muitos líderes assim, né? Eu não mudo, eu sou desse jeito e não mudo. Cuidado, né? Cuidado. Mas como foi? Me conta aí, Teve algum momento que precisou, tenho que mudar, tenho que recalcular meu jeito, meu estilo, comportamento. Sim. Conta para nós aí, como é que foi? Né? Vamos lá. A liderança, você tem que se moldar ao ambiente de trabalho. Bom, eu sempre tive aqueles segredos, né, que você guarda 7 chaves, mas eu vou dar essa... Eu tive algumas ajudas e isso daí facilitaram bastante. Legal. Você pode estar num ambiente completamente conflitante, Dias. Dependendo a gente costuma falar de war room, né? Da sala, né, de guerra. Sala de guerra. Mas alguns ambientes, eles podem ser extremamente conflitantes, com problemas. Os coleguinhas não ajudam em alguma parte, dificulta o cenário, né? O de fazer muito com pouco que se tem. Sim. Isso é muito desafiador. Tá, tudo bem. O que você pode fazer para resolver? Eu sempre tive isso comigo. Antes de eu levar um problema, qual que é a solução? Minimamente, uma solução tem que ter. Então, em vários outros ambientes, eu percebi que poderia ser eu o problema. Não, peraí. Você não pode ser a trava do processo. Você tem que ser o facilitador, né? Sim. Não, você tem que entender. Então, a partir dali, do momento que você está, você tem que ter uma visão de 360. Eu sempre tive isso como minha análise profissional e também
de fluxo, né? Oh, não olhar somente numa direção no momento. Jamais. Né? Você tem o teu foco, você tem o teu foco, você tem a tua meta. Você tem o teu objetivo. Mas espera aí, o que você pode contribuir para que aquilo ali você não seja uma trava, você seja um facilitador. Sim. Então, isso nos episódios passados, né, que a gente comentou, cara, a gente sempre remanejou, né? Recalculou a rota. Espera aí, vamos utilizar de algumas outras mentes. Espera aí. Vamos ouvir o que as outras pessoas têm para falar, se isso daí faz sentido ou não. Então, quanto mais dúvida você tiver, não faça. Espere o seu tempo. Sim, sim. E nessas mudanças, né, que a gente fala da liderança, né, essas mudanças, sempre tinha um foco diferente. Né? Claro, naquele momento, se a gente pegar lá na era industrial, você tem foco no processo, né, você tem foco no produto, você tem foco no cliente. Né? Da 4.0, né? Na era digital, você já tem foco no conhecimento, né? Trabalhar o conhecimento das pessoas. Né? Trabalhar, eu tenho um livro muito legal do Dave Block, né? É você trabalhar o pensamento, né? Trabalhar o pensamento das pessoas. Você falou, poxa vida, eu preciso pensar diferente. O que eu posso fazer melhor? Posso fazer diferente? Então, em algum momento, o líder também tem que trabalhar a maneira que as pessoas pensam. Sim. A maneira que ela pensa, ela pode realmente trazer uma solução para aquele problema que ela quer resolver. Né? Então, ou seja, não é que aquele líder naquele período lá, foco no produto, foco no processo, né, que não estava errado. Não, que era o momento, né, que era o momento. Agora, trazendo, né, para a gente, com certeza, né, as pessoas que sei que vocês estão meio acelerados aí, querendo saber sobre os dias atuais, né, mas vamos lá. Trazendo para a liderança 5.0, né, que nós estamos falando mais de foco em tecnologia e pessoas, né? Tecnologia e pessoas. Mas antes de entrar nesse ponto, eu tenho aqui tem uns livros, né, do Instituto, meu livro, realmente, Inteligência Emocional no Trabalho. Depois eu vou fazer um bate-rebate com você sobre o outro livro aqui, que é o Desafio da Liderança. Mas aqui, o primeiro ponto que a gente coloca nesse livro é a autoconsciência. Sim. Autoconsciência. Eu quero ter resultado, né? E você falou um pouco sobre isso, né? Sobre a autoconsciência. Você para um pouquinho, né? Visão 360, pensar, será que o problema não sou eu? Né? Tem que ser humilde para entender isso. É verdade. Né? Então, essa autoconsciência é você parar e pensar, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou agindo errado? Será que esse realmente é o perfil que eu tenho que exercer nesse momento? Né? Isso você trabalhou bastante, você enfrenta isso ainda, nessa autoconsciência, mudar. Opa, peraí, é diferente com esse grupo, com esse time. Você passa por turnos, né, talvez, na empresa. O turno 1 é diferente do 2, do 3. Talvez algumas empresas você passou, empresa A diferente da B, culturas diferentes, né? Sim. E aí, é fácil você fazer essa manobra, essa mudança? Como que foi? A partir do momento que você começa a adquirir experiência disso, com o tempo, né? Você começa a ter isso daí como um feeling, né? É coisa mais rápida, claro. Não é, a empresa precisa ter uma resposta, às vezes, emergente. Tudo é urgente ultimamente, né? Tudo para ontem, né? Na logística tudo é assim. Mas, assim, você precisa ter a facilidade também, né? O bom líder ele tem que ter isso daí fácil, né? É o tirocínio, né? Né? A segurança fala muito sobre isso. A partir do momento que você tem essa bagagem, automaticamente você consegue já mapear, sabe? Quando você entra, você vai fazer uma análise rápida, uma análise preliminar dos problemas, eu, pelo menos, né? Em cada empresa que eu entro, eu entendo a dificuldade e aquilo por ser mentor, a gente tem que ter um pouco, né, de visão, né? Sim. O que pode ser ou gerar o seu gap? Né? Então, isso daqui está travando a minha produtividade. Espera aí, o que eu não posso fazer para melhorar isso daqui? São pessoas? São processos? Existe processo? Esse processo é aquele flow, né? Isso. Que você vai analisando, existem várias ferramentas. Quando você começa a estudar, faz sentido, né? PDCA, DMEC,
tudo mais. Sim. Então, faz você ter uma análise geral e algo assim muito prático e rápido para você conseguir dar as diretrizes necessárias, né? Perfeito. Falta gente, não falta gente, falta treinamento, né? Que hoje em dia na logística é muito enfatizado isso daí, né? Sim. Poxa, a gente tem uma dificuldade com os colaboradores. Em quê? Em sistema. Pô, vamos sentar 15 minutos por dia na sala, vamos passar a instrução certa para o pessoal. Legal. Você acaba tendo ali o feedback, né? E em retorno, e SLA, automaticamente. Claro. Tudo que você faz, né? A Billy Diniz falava isso, né? Resultados de empresas são pessoas e processos. Processo estando certo, pessoas é consequência, claro. As pessoas certas no lugar certo. Treinadas, sim, justo. Isso daí faz todo sentido. Pô, bacana. Todo sentido. Legal. E nessa mudança, né, da evolução da liderança, né, da 1.0 até chegar na 5.0 agora, estamos falando sobre estilos, né, de liderança, né? Nós temos aí 4, eu não vou colocar 4 perfis, né, mas o líder trabalha talvez em 4 grandes áreas, né? Ele pode ser um líder de formação, né, um líder formador, ele pode ser um líder de mudança, né? A gente fala o perfil ali, não o perfil, né? O estilo paternalista, né? E tem também o controlador. Quando a gente fala em questão de formador, o estilo que ele usa é mais o quê? Ele é o participativo, né? Que você está formando pessoas, você tem que trazer as pessoas, né? E o estilo coach. Quando a gente fala de mudança, você já trabalha um outro estilo, que é o diretivo, da direção para o time, para a equipe, e o visionário, né? Trazer, porque todas as empresas têm missão e visão, né? E muitas das vezes a gente vê umas alucinação. É verdade. A visão da empresa está diferente. Emocionados. A visão da empresa está diferente da visão que as pessoas têm. Então, o líder visionário, ele traz isso, né? Onde a empresa quer chegar, quem ela quer ser, para as pessoas. No paternalista, ele trabalha mais ali. Tem um momento que você tem que ser autoritário, né? É necessário. Falamos no primeiro episódio a questão da hierarquia, que é importante, né? O líder paternalista. E tem um líder afetivo também, né? Tem momento que você tem que, não vou dizer sentir as dores, né, dos colaboradores, mas você tem que abrir o coração, né, e ajudá-los. Por último, não menos importante, a gente tem o controlador, né, que é aquele que realmente ele modela, é do jeito dele, você tem que fazer do meu jeito. Né? E tem um estilo que a gente trabalha, né, nos nossos treinamentos, eu falo sobre ele, mas eu aconselho a não exercer esse estilo, mas eu vejo alguns líderes exercendo esse estilo, que é o laissez-faire, aquele deixa para lá. Deixa a vida. Né? Ele não delega, ele delarga. Né? Nesses 8 estilos aí que nós falamos, né? Que é o modelador, o visionário, o diretivo, o autoritário, o afetivo, né? O participativo, o coach de ensinar. Nessa tua evolução, você percebeu que foi necessário você aplicar esses modelos diferentes? Como é que foi? Conta para nós, Elisão. Você tem que ter o conhecimento de todos eles, né? Uhum. Que em alguns momentos da vida cotidiano, né? Você vai ali, tá passando, cara, às vezes você precisa ter algo mais centrado, né? Ter um pouco mais a rédea ali perto. O delargar é muito importante, né? Cuidado, porque às vezes a equipe é muito boa, só que você é líder, né? Isso. E você tem que estar ali como espelho, né? Isso. E tem que monitorar. Eu sempre tinha um gestor meu, comentava muito sobre a gestão, ela precisa ser muito qualitativa e quantitativa. Você precisa ter um mensurador, né? Ó, onde é que a gente está? Ter números que representam, né, aquele teu trabalho e o que gera a expectativa para a empresa. Sim. A partir dali, quando você começa a ter noção daquilo que você precisa fazer ou entregar, você tem ali o teu portfólio, né? Ó, o que eu preciso fazer? Cara, eu preciso entregar meu SLA de resultado de expedição, que seja. Né? Sim. Tem o meu just time lá, preciso entregar para o cliente X hora, a janela de trabalho. Então, quanto tempo você determina isso? Então, o líder, dependendo da sua equipe, minha equipe é de júnior.
Cara, você vai estar ali, você vai precisar conduzir a galera para deixar eles ali preparados para conseguir, né? O alto da gestão é assim, né? Você tem lá a liderança, você tem a supervisão, você tem a coordenação, você tem a gerência. Sim. A partir dali, você vai mensurando as pessoas que estão próximas a você e moldando, né, de acordo com o teu estilo de trabalho e aquilo que você... Eu sempre fui um cara muito transparente quanto a isso, né, de trazer a pessoa para próximo, falar, eu preciso disso, disso, disso. Sim. Como que é você? Fala aí. Aí o feedback é muito importante. Isso é claro, né? Sim. Porque você precisa entender o que a pessoa é boa e o que ela pode trazer para a somatória da tua equipe, né? Isso. E gerando o resultado que você precisa atender, né? É sobre isso daí. Legal. Então, você tem que surfar nesses 8 conceitos, né? Sim. E o estilo, a gente até resume isso, tá? Se você me permita dizer. Claro que você tem que aplicar, né, um estilo diferente. Não é somente um. Nós temos um outro, quem sabe, né? Você pode gravar esse podcast conosco aí, tá? Que a gente fala muito também sobre o estilo I, né? O perfil I, líder perfil I, perfil T e perfil X, né? Mas vai ficar para um outro episódio, né? Não dá tempo a gente falar sobre isso hoje. Mas a gente pode resumir. Você falou assim, tem momento que eu fui lá, eu participei, tem momento que eu precisei dar uma... pegar firme, né? Ser enérgico. Sim. Tem momento que eu trouxe, né, mais afetivo. Então, a gente coloca isso como não vou dizer um nono estilo, né? Mas liderança situacional. Sim. Né? O líder ele tem que observar primeiro, entender do ambiente, para ele agora... Lembra da autoconsciência? Sim. Opa, peraí. Qual a chavinha que eu vou virar agora? Justamente. Olha o mapa, né? Quais são os mapas que eu preciso agora utilizar. eu tenho que pegar firme. Justo. Pode ser que você é muito autoritário, legal, mas agora você tem que ensinar, você tem que ser coach. Então, essa autoconsciência, a liderança situacional, ela te traz isso. Então, é importante a liderança e é importante você que está nos assistindo nesse episódio realmente ter muito claro isso. Liderança situacional. Primeiro, analisa o ambiente, analisa o contexto. E aí você sabe qual vai ser o estilo que você vai aplicar naquele momento. Faz sentido isso, Zé? Total. Bacana, né? Total. Queria fazer com você agora, se permitir, né? Foi aqui, quem sabe faz ao vivo. Você falou que ia participar da sabatina. Vou lá, que pode perguntar que eu respondo. Manda bala. Eu quero trazer aqui algum contexto agora deste meu livro. Né? Nós estamos falando sobre liderança, os desafios da liderança. Né? O desafio da liderança está na WeClap. E aí eu quero trazer algum contexto aqui bem rápido, né, para a gente ilustrar. Não vamos dar spoiler sobre todo o livro, né, mas eu queria bater aqui alguns capítulos, né, com você e ouvir de você, né, o que você acha, como é que está sendo isso hoje nas empresas. Porque quando eu escrevi esse livro, em toda essa minha quase 34 anos, né, de carreira, principalmente em supply chain, logística, consultoria, mentorias também, eu percebi que realmente desafio sempre vai ter. Né? Como é que você enfrenta isso? Como é que você passa isso? Como é que você supera isso? E aí eu compilei alguns deles, né, desafios aqui nesse livro. Vou escolher alguns aqui até para ver com você. Por exemplo, tomada de decisão sob pressão. Tem pressão no trabalho? Não existe aonde. Não existe isso. Existe aqui? Será que existe aqui? Se existir, eu vou falar com essa Hot Crocs. Não existe, não. Você tem que estar preparado para qualquer situação. Legal. Né? E, claro, existem, né, as exigências. Né? Não vou falar que é pressão, é exigência. Quando você tem ali o que realmente faz o mover, que é o cliente, se você não atender o cliente bem, ele vai deixar de existir. Sim. Automaticamente o teu salário, a empresa vai deixar também de existir. Então, se você não agir de acordo, não agir de forma precisa e cirúrgica às vezes, né? Ou maleável, ou entender, você vai ter que resolver. Mas tem que ter muito cuidado, porque você falou, pressão sempre tem e vai existir. Sim. E se você tomar uma decisão errada, muito emocional, emotiva, pela pressão, já foi.
Sim, né? sim. Então, esse cuidado ele precisa ter. Já passou por isso? Tomou uma decisão? Foi pressionado, tomou uma decisão e depois, meu Deus do céu, deveria ter pensado diferente. Várias vezes. Vou citar aqui não, porque pode dar problema. Mas, vixe, várias vezes. Várias vezes. Legal. Vamos trazer um outro desafio aqui. Né? Resiliência, Sim. né? Que é a capacidade de você absorver o impacto e respirar, seguir firme. E a adaptabilidade. Porque toda hora muda, é sistema, é processo, é empresa, é departamento, tal. E o líder, quando passa por isso, como é que você vê? Né? Resiliência e adaptabilidade. Tá. Tempo é crucial, tá? Aham. É experiência e bagagem. Então, Sim. os profissionais aí, a liderança, ela tem que estar muito bem preparada quanto a isso. Porque situações vão existir. Isso Sim. daí é natural. Se o camarada não tiver maturidade, vai ser emocionado, vai tomar uma clicada ali de um gestor, vai fazer besteira. E não pode. Ou, se for fazer, deixar muito bem ciente que aquilo ali poderia dar um problema, ou pode acarretar, lesionar um cliente ou a empresa, o que seja. Então, você precisa ter muito discernimento. Discernimento, Né? é. E serenidade, claro. É. Porque a partir dali, pô, eu vou tomar uma ação. E se houver dúvidas, titubear, não faça. Sim. Não faça. Isso é para mim, tá? Sim. Eu tenho que compartilhar. É batata quente, né? Peraí, chefe, e aí? Legal. Vamos fazer junto? Vamos, bora. Sim, Vamos. se adaptar, Aí, né? adaptação. E só fazendo um gancho no que você colocou, eu vou até trazer um outro desafio aqui também, né, que a gente passa, né, desafio da liderança, que é a importância do feedback, né? Feedback. É importante, né? Você considera importante, né? Depois que você falar, eu queria até fazer um complemento, né? Porque algumas pessoas, né? Não vou falar agora antes de você, quero ouvir um pouco você. Mas tem pessoas, às vezes, que confundem um pouquinho a questão do feedback. Mas você considera importante o feedback no desenvolvimento da equipe, na entrega do resultado? Você falou dos seus SLA, atendimento Sim. ao cliente, você considera importante? Totalmente. É. Totalmente. Sim. Porque você não pode, pautar uma pessoa sobre o resultado que ela der, sem que você dê um feedback para ela. Sim. Ou simplesmente você vai usar uma máquina e falar, traga o resultado que eu preciso. Ok, são seres humanos. Sim. Então, as pessoas elas precisam ser norteadas, deixar claro o que realmente é o propósito da empresa ou aquilo que você almeja ou na expectativa. Né? Sim. A partir do momento que você passa isso, daí fica mais claro. Eu uso muito feedback, Dias. Bacana. E não é o feedback, vamos sentar aqui e conversar. Não, cara, é o dia a dia, é o bate-papo, é a troca de ideias. Isso. Daí funciona demais. Ajuda bastante, né? Totalmente. Ajuda bastante. Numa liderança, isso daí é essencial. Legal. Essencial. Não, bacana. Legal. Muito bom, Zé. Eu só queria aproveitar esse momento e só fazer um complemento aqui e dizer para você que muitas vezes você se preocupa, né? Dois tipos de feedback. Feedback de positivo, né? Feedback positivo, e alguns líderes falam feedback negativo. Não tem feedback negativo. É feedback de desenvolvimento. Certo, Israel? Justo. Mas eu só queria dizer para vocês, se você quiser realmente ser bastante assertivo nos seus feedback, o seu feedback tem que ser foco no comportamento. A partir do momento, não é o feedback para a pessoa, é o feedback, o foco no comportamento. A partir do momento que você foca no comportamento, se a pessoa fez algo que foi legal, trabalha aquilo, que ele vai continuar fazendo legal. Se não foi, trabalha o comportamento para entender o porquê que ele está agindo daquela forma. Né? Como é que você vê isso hoje, Israel? Realmente, eles estão focando no comportamento ou nas pessoas? Como é que está hoje nas empresas que você observa por aí? No comportamento em si. Comportamento. No comportamento. Né? Mas sim. tem alguns que é nas pessoas, né? Pode Fulano acontecer. de tal, você não está bem, não sei o quê, você foi ruim. Não. Eu já vi muito isso. Eu já vi muito isso. Bacana. Bom, não vou falar todos aqui, né? Que são 12. Eu acho que só cabe um gancho. Vamos lá. Tem um modelo de feedback que é muito bom para quem está começando agora, que é a fotografia ou a filmagem. E realmente isso faz muito sentido. Você vai dar um feedback para uma pessoa, você vai usar aquela fotografia quando aconteceu aquele erro inusitado, ou por consequência, ou imprudência, né?
ou você vai utilizar o feedback vendo toda a trajetória da pessoa dentro daquele espaço de tempo. Sim. Você precisa fazer a avaliação dela não apenas em um único resultado. Não naquele momento. Nem aquele fato. Todo o ciclo, né? Sim, todo sim. ciclo. Você precisa ser justo. Isso daí é justiça, né? Bacana. Isso daí faz todo sentido. Eu aprendi isso daí, Dias. E hoje, aonde eu levo, né, a minha gestão, eu sempre coloco isso daí muito bem pautado. Bacana. Legal. Então, feedback você considera importante? Sim, claro. Muito importante. Eu não vou falar de todos aqui, né? Porque, né, quem quiser tem que adquirir o livro, né, para ler, mas tem um conteúdo bastante legal nesse livro. Só que a gente fecha esse livro aqui falando um pouco, né, sobre liderança 5.0, né, que é de 2020 para cá, que é uma liderança mais focada aí em tecnologia e pessoas, né? E aí eu só queria aproveitar esse momento, né, fizer sentido, algo que está latente, né, tá? Aonde você vai, se fala e poucos estão utilizando ou usando da forma errada, que é a inteligência artificial. Sim. Né? Porque a gente tem que atender o cliente com muita rapidez. Sim. Você tem que terminar uma demanda, né? Às vezes, quantas das vezes, já teve algum momento que o teu líder falou assim, olha, reunião daqui meia hora e prepara uma apresentação executiva. E aí? Como é que você vai fazer isso? Porque não falamos sobre pressão, pressão tem, faz parte, é normal. E essa tecnologia, realmente, inteligência artificial, está aí ao nosso favor, para nos ajudar. Você tem visto isso? Eu só queria depois fazer um complemento, né? Mas não sei como que você está vendo isso na empresa hoje, na liderança, né? Os gestores, ou talvez eles não estão sabendo como utilizar. Como é que você está vendo isso hoje no dia a dia, né? Ou se de repente, né, quiser compartilhar, ou quiser que a gente compartilhe também, né? Estamos aqui. Como é que você vê essa... Não vou dizer novidade, né? Porque novidade já foi. Não, novidade não é, mas é um segmento de mercado, né? Uhum. É um segmento hoje que o mercado ele está exigindo e, meu Deus, essa geração de hoje é muito espontânea. Nossa, que diferença era da minha infância. Uhum. Eu acredito, né? Sim. Que mudou muito. Os tempos hoje mudaram. A galerinha de hoje está fazendo muito uso do IA, e isso daí faz muito sentido. Uhum. Hoje essa galera nova, né, que por mais que eu seja, né, um pouco da mesma idade, faixa etária ali, 25 anos, né, parece, né? O cabelo foi embora, nem parece. Mas você estar preparado na hora certa, sabe? Sim. Se o tempo agora é esse, precisa se programar. Eu já estou começando a já dar uma coçada quanto a isso. A gente precisa estar pronto para a situação que está por vir ou já está acontecendo. Já está acontecendo. Está acontecendo. No Brasil, tudo é muito depois de outros países por aí. Então, a gente precisa começar a se adaptar. E faz sentido mesmo. Hoje, a inteligência artificial ela... Sim. É uma parceira. Você pode usar ela para qualquer tipo de condição, mas sabendo usar e aproveitando, isso daí vai ser uma ferramenta a mais para uma gestão conseguir ter melhores resultados. Porque as empresas ela têm rentabilidade em detalhes, sim, né? E sim. Se ela realmente recuperar esse detalhe, o pessoal fala assim, às vezes a pessoa fala, mas é de hoje já? Não, a inteligência artificial já vem desde 1956, né? Talvez o que ficou mais visível assim para nós, né, foi aquele computador que ganhou o xadrez lá do Kasparov, né? Não foi? Sim. Inteligência artificial. É verdade. O computador ganhou do xadrez lá, né? Do Kasparov. Era uma IA, né, que foi colocada. Então, ou seja, já vem. Aí depois da pandemia aí as coisas começou, né? Sim. Já veio o ChatGPT e tudo mais. Mas se você permitir, eu acho que é importante a gente compartilhar um pouco sobre isso, porque nós estamos tratando isso hoje aqui no Instituto, né? Contribuindo com a liderança, principalmente líderes, né? Que não tem muito tempo. Ou você tem tempo? Tem tempo? Quem dera. Tem tempo. Agora, imagina só, você tem que fazer, treinar a equipe, você tem que treinar a equipe, você tem que fazer reunião,
não é isso? Você tem que dar feedback, você tem que fazer avaliação de desempenho, você tem que mapear os processos, você tem que fazer Kaizen, você tem que fazer... E assim vai, não é verdade? Sim. Você fala, puxa vida, e aí, como é que eu faço isso? Então, olha só, a ferramenta, ela é a tua aliada, você falou, tem que saber usar, Sim. saber usar. Mas, por exemplo, há pessoas que redigem muito e-mail. Eu só dou um comando e ela vai fazer. Né? Você faz avaliação de desempenho. Né? Vai aí, documento. Você pode colocar um robozinho para fazer. Sim. Não está dentro do contexto da liderança, mas a pessoa a IA vai substituir o ser humano, o líder? Não, pode ser um Não, complemento. mas quem aprende IA vai substituir você. Eu tenho até a minha irmã, que ajuda aqui no Instituto, eu falo isso porque ela participa também, e eu já disse para ela, ela é terapeuta. Eu falei, agora você tem que colocar a IA aliada a você, porque ela mesma desenvolveu um robozinho, uma assistente que é um terapeuta. Ela passa para os clientes dela. É isso aí. Quando ela não pode atender, porque a inteligência artificial ela é generativa, né? Ela vai se ambientando conforme o seu contexto. Ela é personalizada para você. Mas trazendo para o mundo da liderança, então, olha as oportunidades que tem. Feedback. Falamos aqui sobre feedback, não é isso? Sim. Você pode desenvolver, você pode dizer para ela, eu posso gravar aqui, eu posso falar aqui para a IA. Estou aqui com o Israel, fazendo o feedback dele. Ele já há 3 dias, há 3 semanas que ele está com um processo assim, assim, assim. Eu preciso desenvolver, preciso melhorar. Você passa aqui um comando. Gostaria que você me preparasse um relatório completo. Se você já trabalha direto com ela, que ela já tem todo o contexto teu, Sim. do funcionário, porque ela é personalizada, ela é generativa e ela te dá esse relatório. Legal. Ela te dá esse relatório. Quer ver uma coisa, outra coisa que a gente... Vou até abrir aqui um pouquinho, né? Me diga uma coisa, Ael, quanto tempo você acha que a pessoa demora para fazer um livro? Pega na média aí, quanto tempo... Começar do zero. Sei lá, quanto tempo você acha que uma pessoa demora para fazer um livro? Um manuscrito? A pessoa escrever, todo o contexto. Pelo menos aí 1 ano. Um ano, em média. Sim, Um ano. que sim. 1 ano. Eu vou dizer para você, este livro aqui, ele foi feito em 2 meses. Caramba. 2 meses. Só que, uma observação. É IA? Não, não é IA. Só que é o seguinte, eu dou palestra, eu dou treinamento, eu falo muito sobre inteligência artificial, nós temos seminário de inteligência artificial. Compila. Eu tenho muito conteúdo gravado na internet, está lá. O que eu falei para a IA? Eu quero que você busque todos esses meus treinamentos, esses meus vídeos, mandei ele buscar a informação e consolida todo esse material. Ela foi lá, buscou tudo. Que legal. E me trouxe. E aí eu só vou ajustando. Legal, isso aqui eu quero levar para o livro. Isso aqui eu quero aqui, tal. Só fui dizendo e ela foi trabalhando. Que legal. E aí? Substitui mesmo. Produtividade. Sim. Produtividade. Tá? Olha o pessoal que trabalha, gestor de tráfego, fazer criativo. Tá? Você pode pedir, eu quero uma arte assim, 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 e ela vai te dar. Legal. Sem contar infinidades. Mas no mundo corporativo, tá? Atender cliente, eu já fiz um robozinho para um cliente que o robô começa a conversar com o cliente, porque você tem todo o contexto da empresa. Ele começa conversando com o cliente, respondendo tudo que é da empresa. Eu dou o contexto da empresa para ele. Aí, quando o cliente fala, legal, eu queria comprar, aí, nesse momento, o robô transfere para um humano. Quem está do outro lado... percebe que, e aí, com quem você está falando? Senhores assistentes e analistas. E aí, né? Chega com o Dias aí, Olha que esse só. camarada tem muita informação sobre isso. E vai valer muito e aqui, tempo. olha só, quer ver uma coisa? Você acha que sou eu que estou aqui ou sou um avatar? O cara. Toca aqui. Pelo amor de Deus. Pois é, mas tem vídeos, anúncios que eu faço que é um avatar, não sou eu. Legal. É o meu personagem. Claro que eu dou a informação, eu vou fazer uma outra atividade, eu falo, olha, grava para mim tal anúncio assim, assim, assim,
Ele vai lá, pega o meu avatar, que é o meu perfil, o meu formato, e diz. Mas olha só, Israel, por isso que eu disse, né, nessa nosso bate-papo aqui sobre jornada do líder, né, e liderança 5.0, aonde o líder agora ele tem que fazer essa conexão entre tecnologia e pessoas. Né? Fazer as pessoas entender o quanto isso é importante para ganho de produtividade. Né? Quer devolver eu falei bastante, desculpa aí, tomei o teu espaço, mas devolver na bola para você. Né? Você está percebendo isso hoje, tem empresas, tá? Não onde você está, mas no mundo corporativo, nesse momento que nós estamos conversando aqui, tem empresa que está acompanhando tudo isso ou tem empresa que ainda está... Tem líder que está sabendo que ele tem tudo isso à sua disposição, a seu favor, ou ele ainda está, deixa a vida me levar, ainda leva. Como é que você está vendo isso, Zé? Não, já tem nego se coçando já. Já tem se coçando? Já, né? Já. Setor de projetos aí, pelos parceiros que eu tenho, já andam já com uns amigos já. Os miglis do IA, né? Já estão já usando Chat GPT. Tem outros IAs. Sim. Olha uma coisa, não te cortando, por exemplo, né, quando eu estava em algumas empresas, passei por aí, não vou dizer quais, né, mas eu tinha secretária. Né? Teve uma empresa lá em 1900 e bolinha, eu tinha secretária. Para quê? Para fazer a atividade, era minha assistente. Eu ia para uma reunião, ela anotava tudo, né, depois transcrevia, fazia a ata da reunião. Legal. Agora, você pode fazer uma reunião, ativar uma IA, ela está captando tudo que você está falando na reunião, quando terminar, você fala, ok, agora me dá a ata da reunião. Legal. Cadê a assistente? Meu Deus do céu. A gente precisa estar preparado, né? Está e preparado. Aí, o que você pode fazer para fazer como complemento, né? Eu não falo nem substituição, porque você vai precisar fazer uma manutenção dessa IA. Claro. Eu vou ter que ser um cara que vou ter que estudar a fundo, né? A fio, entender e melhorar. Olha só, você vê que aqui, né? Que pena que a gente está já partindo para finalmente, mas olha só, você puxou algo muito bacana. Líderes, se preparem. Você vai ser líder de gente, você vai continuar tendo seus colaboradores, só que lá na empresa que você está hoje, ou uma próxima, talvez que você for, você vai ter colaborador que é uma IA. Como é que você vai administrar isso? Eu preciso saber como que ele era. Eita, todo ciborgue. Todo ciborgue. Justamente. Porque ele tem que ter uma manutenção. Você falou sobre feedback aqui, né? Eu dou feedback para o colaborador, eu vou lá, dou a instrução, porque é o teu conhecimento hoje. Sim. Mas, às vezes, você vai para uma empresa... Vamos pegar, por exemplo, eu fiz um robô, um robô, né, assistente GPT para uma empresa, que ele analisa toda a DRE, demonstração do resultado do exercício. A empresa só coloca o balanço dela lá, ela só manda o balanço e pede para a IA, eu quero que você analise o lucro bruto, onde eu estou perdendo, onde eu estou ganhando, como é que está. Se você tem um contexto da empresa... fazia isso daí tudo. Cara do céu. Mas aí, por exemplo, esse é um funcionário, é um teu funcionário, porque se algum dia mudar uma lei, alguma coisa, você tem que ir lá naquele robô e dizer, a partir de agora, você tem que pensar dessa forma. Porque ele está programado de um jeito. Né? Então, você... vai ter que saber como reprogramar ele. E não é um ser humano. Sim, não, justo. É uma IA. E como é que você vai tratar isso? Então, isso serve como alert, né, para os líderes atuais e os futuros. A IA não vai te substituir, mas quem está aprendendo IA, com certeza vai te substituir. Faz sentido, não? Totalmente. Vamos se preparar, povo. Vamos se preparar, Vamos se preparar. Né? Vamos se preparar. Bacana. Vamos se preparar. Legal. Bom, Israel, o futuro nos aguarda. A gente não sabe o que vai acontecer, qual é a próxima lei de liderança 5.0. Agora eu falei conexão. Né, conectores, conectar pessoas com a tecnologia, líder tem que fazer essa conexão, e a gente tem que sair na frente, né, estar preparado para o hoje e para o amanhã. E como fizemos no episódio anterior, né, o que você deixa de mensagem, né, ou aprendizado aqui, né, para esses futuros líderes que estão chegando aí, né, no mercado, ou quem ainda está, né, buscando aí uma posição de liderança, né, que preparação tem que ter, o que eles devem buscar, o que você deixa aí de contribuição?
Vamos lá. Disposição e vontade de crescer. E correr atrás. Porque sempre tem alguém que está muito melhor do que você. Então você tem que estar muito antenado a tudo. Sim. Tem que estar desenvolvendo, tem que estar alerta a quaisquer situações, né? Mudar, estar disposto a absorver frustrações para colher o resultado lá no futuro, né? Do sucesso. E uma hora vem. Você pode ter certeza. Com certeza. Porque o resultado é só a atividade, né? A soma do resultado da atividade. Isso. Então o resultado vai ter. Isso daí vai tudo depender de você. Isso é sem dúvida. Muito bom, parceiro. Obrigado, gratidão Beleza, aí Dias. pelo teu tempo, pelo teu espaço. Imagina, Eu sei que isso, não é cara. fácil tirar você do teu espaço, mas fico bastante feliz. Obrigado aí pela tua participação. Agradeço. Espero que, com certeza, contribuiu bastante para ajudar muitos líderes que estão nos assistindo. E se o pessoal quiser te contatar, né, quiser deixar algum contato aí, ou procura através do Instituto JD, a gente quem chegar até a mim, eu vou direcionar para você, viu? Pode chegar aí. Tem o LinkedIn, que é o profissional, né? Legal. Que é Israel Lucena. Israel Lucena. Quem tiver LinkedIn aí já consegue contatar diretamente. Tem o Instituto J. Dias, que é parceiro, né? Parceiro. São parceiros. são os parceirão. Cara, tem profissionais lá muito bem colocados e garanto e dou total respaldo. Isso daí são pessoas, assim, são pessoas, né? Não são só profissionais, são pessoas. Legal. Isso Bacana. daí faz todo sentido. Show de fez bola. para mim. Pode fazer para você. Maravilha. Meu amigo, parceiro, gratidão. Muito obrigado, Tá? Dias. Valeu. Sucesso Legal, aí para você. Tamo Que Deus junto, continue sim. abençoando você e toda a sua trajetória. muito obrigado. Tá hein, bom? Cara. Falou. Cara, desculpa o microfone, mas tá aqui agora, melhorou. Eu me liguei olhando para você, cara. Desculpa. Beleza. Legal, cara. Chama a vinheta. 41. É isso aí, ó.